20 de setembro de 2020. Estamos aqui para mais uma live domingueira com Marcos Coelho, Maria Liender, Dourados e Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, recebendo Ana Selma Cunha, do estado do Pará, na capital Belém, contadora de histórias, professora, pesquisadora, uma pessoa com um currículo incrível, e estamos muito felizes por mais esse contato. Ela que também faz parte da História de Todos os Cantos, que é um juntamento, uma agremiação de contadores de todos os cantos do Brasil, e é uma alegria imensa. E estamos aí aguardando os nossos convidados, o público que sempre nos prestigia nas noites de domingo, nessa alegria bacana de estarmos aqui. Maria Liender, minha querida amiga, já vou chamá-la. Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Mais um domingo estamos aqui com a permissão do Senhor, né? A bênção do Senhor. E agora tá mamãe nova, recebendo mais um parentinho em casa. Tô mamãe nova, coisa mais linda. Tá aqui comigo, deixa eu pegar. Olha aqui, veio no quarto comigo participar da live. Não, a Graça. Olha que lindo. Não é uma É o novo filhinho da Maria Liender. Filhinho, eu tô de dieta, eu tô mamãe nova. Você acredita, eu falei hoje que a fada da floresta, muito boa, arrancou 2 fiapos do céu azul e colocou nos olhos do meu bebê. Oh, que lindo, né? Muito fofo. Ana Selma já tá aí. Sim, a Thelma disse que já está aí. Para prestigiar. Então você conhece a Ana Selma da História de Todos os Cantos? Sim, o grupo Histórias de Todos os Cantos. Eu tive a honra de conhecê-la, uma grande contadora de história, pesquisadora, estudiosa, uma senhora muito abençoada, um excelente contador de história, uma amiga que eu tive o prazer de conhecer. Maravilha. Tá com a blusa bonita, dona Maria Liender, muito bacana. É primavera, né, Marcos? Primavera, tá ela muito elegante, gostei. Obrigada. É primavera e daí amanhã é o dia da árvore, né? Sim, é um dia muito significativo, ainda mais nessa época de tanta queimada, tanta destruição. Sim. Nós precisamos realmente fazer esse apelo que as pessoas não percam esse espírito verde, né? Com certeza. E hoje é o dia do funcionário municipal, né? Parabéns a todos os colegas de profissão. Todos os servidores. Todos os servidores públicos municipais, né, Marcos? Que fazem tanto, que se doa, né? Para dar o melhor de si em prol do município, né? E, sobretudo, aqueles da educação, que agora têm que trabalhar dobrado para poder fazer esse EAD da vida e dar jeito para ver se a criançada não fica tão para trás assim, né? Verdade. Até que a coisa ande. Mas é isso. A Maria Linder quer dar as boas-vindas para a nossa convidada. Sim, dar as boas-vindas para a nossa convidada. Eu trouxe um pequeno texto que eu quero falar, se você me permite, sobre o dia da árvore de amanhã. Sim. É a fada da árvore. Arthur foi se deitar embaixo de uma árvore. Ele deitou, estava tão cansado que ele dormiu. Ele dormiu e sonhou. E no seu sonho, Arthur viu sair de dentro da árvore uma fada, e ela tinha cabeleira. Na cabeleira, ela trazia o verde das matas, das florestas. E então, Arthur, naquele sonho, a fada então lhe disse: Oi, eu sou a fada da árvore. Por favor, não me maltrate. Eu cuido de toda a natureza, eu cuido da árvore, eu sou a vida da árvore. E uma árvore torna o ar mais puro.
Arthur acordou do sonho. E ele então olhou para a árvore e disse: você é uma fada de verdade ou eu estou sonhando? Olha, que lindo! Com esse texto, então, eu dou as boas-vindas para a nossa amiga Selma, Ana Selma, né? Tem a participação especial hoje, a nossa convidada de honra, tá? Obrigada. Eu agradeço. E deixando aqui claro que a Maria Leander continua nos nossos bastidores ali, Com certeza. acompanhando o pessoal que está entrando, que está ali acompanhando conosco. Então, uma ótima noite, uma semana abençoada, querida amiga. Obrigada, amigo. Para você e para todos que estão nos assistindo também. Ficam com Deus. Amém. Você também. Amém. Então, a gente remove a nossa amiga aqui. E agora, já chama a convidada da noite. Oh, direto do Belém do Pará. Exatamente. Boa noite. Boa noite, que linda indumentária, que bonito. Obrigada. É uma flor tricotada? Olha que lindo. É uma flor de fibra de miriti. Nossa. Aqui a gente chama de miriti. Na verdade, do sul, sudeste chama de buriti. Ah, sim. É a Os fibra, buritis, isso, é a fibra dela. tipo um coqueiro, né? No geral. Exatamente. Eu Seja adoro, muito bem-vinda. elas são muito bonitas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei seu quadro na parede lá também. Pelo jeito tem elementos aí típicos daí. É um muito quadro legal. também de miriti. Também de miriti? Também de Olha, miriti. que legal. Aqui a gente tem uma cultura muito forte de brinquedos, adereços, muita coisa feita com miriti. Porque o miriti ele é maleável, aí com a fibra dá para fazer o trabalho tipo como palha, né? E com a polpa dele, eu nunca sei como é, da haste dele, aí se extrai algo que chamam de isopor da Amazônia, porque é muito leve e maleável e dá para fazer essas coisas lindas. Espetáculo. Então, e você, professora, pesquisadora, contadora de histórias, Maria Leander está dizendo assim, tá linda. Ah, obrigada. Tá mesmo. A convidada está muito elegante, com todas as cores e adereços do estado maravilhoso que ela tem. É verdade que aí tem horário de chuva também? Olha, comentaram agora... que em Belém tinha um horário, 6 horas da tarde, o povo marcava antes ou depois da chuva? Isso. Agora, né, o tempo está meio louco no mundo todo, não está muito fixo, mas em geral é assim, no início da tarde, 2, 3 horas, aí vem aquela chuva mesmo assim, rápida, aparece, fecha o tempo, aí tu espera. Depois da chuva tu vai resolver outras coisas. Que legal! E aí conta o que você faz mais aí, dá aulas, você é ligada à professora da rede, como é que funciona? Eu sou professora da rede municipal de ensino, né? Professora alfabetizadora. Na rede estadual também, sou funcionária também do Estado, aí eu já atuo como técnica pedagógica. Só que agora eu estou de licença porque eu estou cursando o doutorado. Né? E eu pesquiso exatamente esse mundo da arte de contar histórias. E essa justamente... Isso, e essa arte no espaço da escola, exatamente no espaço da escola, né? que é o meu espaço de trabalho e onde as histórias elas circulam o tempo todo. Ali é o teu laboratório, então. Ou, na verdade, eu acho assim que de tanto vivenciar, né, nesse espaço, eu acabei primeiro na prática e depois no estudo, na pesquisa sobre.
né? Na verdade, a gente pesquisa em paralelo o tempo todo, não é? O professor não Sim. para de estudar. Mas a arte de contar histórias é algo que me inquieta há muito tempo. A partir do momento em que eu decidi ser contadora de histórias, eu procurei pesquisar, procurei compreender esse universo, o que é isso, o que faz com que as pessoas se emocionem, parem para te ouvir. E depois de que acontece a contação de histórias, aí vem aquela onda de afeto, as crianças querem te abraçar, os adultos mais contidos aí já querem te agradecer, já vão falar das memórias de infância, que de repente a contação de histórias fez com que suscitasse, né? Então é algo que realmente instiga a pesquisa, o estudo, né? Esse fenômeno tão rico, uma experiência muito rica. Maravilha. E o que você trouxe de histórias hoje para a gente se deliciar? Você que é a contadora de histórias experiente da história de todos os cantos, né? Tem vários trabalhos aí. Ah, que isso, tem pessoas muito, muito mais experientes do que eu, né? A gente passa a vida toda realmente estudando, procurando compreender, e aí vai se juntando com outras pessoas que também já estão aí vivenciando esse ato de contar histórias há muito tempo, né? E contam histórias, olha a Flor, boa noite, Flor. E aí contam histórias em espaços que eu ainda não contei também, né? E essa troca de experiências é maravilhosa. É muito bom mesmo. Mas a tua região é muito rica, né? De elementos de folclore, de lenda. O imaginário amazônico realmente ele é uma vastidão, né? Assim como o próprio estado. Tem um poeta paraense, o Rui Barata, que ele diz que nós somos de um país que se chama Pará, porque realmente é enorme, né? É de uma diversidade muito cultural, humana, muito grande, né? E geograficamente falando é bastante extenso também. Então tem regiões que eu mesma, como paraense, que eu mesma ainda não conheço, por exemplo. Algumas eu já conheço e outras ainda não, porque realmente para o deslocamento, o tempo de viagem, às vezes, para um local ou outro, entendeu? Então, é um mundo ainda para se explorar, com certeza. Olha que maravilha. Então, eu vou deixar o teu espaço aí, porque eu acho assim, você tem uma riqueza muito grande. Só pela minha pesquisa ali pelos teu Insta, né, de te ouvir, eu achei muito, muito rico, né, o teu jeito extrovertido, o teu jeito próprio, né, é um jeito diferente, né, porque né, cada parte do país, embora a gente seja uma nação grande, mas cada local tem uma peculiaridade, como o gaúcho tem uma peculiaridade, aqui o Centro-Oeste, né, onde nós estamos, eu a Maria Leander, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos certas peculiaridades, e até mesmo dentro do estado, cada cidade tem um jeitinho diferente. E eu creio que você tem também essa experiência própria, né? Porque cada lugarzinho deve ter seus aspectos. E o norte, nordeste, minha família é nordestina, né? Por exemplo, eu tenho essa vertente de lenda. A família tem até suas lendas próprias. A gente fica, né? A Lucélia Clarim ali, Olha, Lucélia, um beijo. Eu sou de origem nordestina, né? Meu pai, minha mãe, eu mesma nasci no Maranhão e vim para cá, para o Pará, muito pequeno. Mas Pará e Maranhão têm uma proximidade muito grande, são vizinhos, né? São limites de um do outro e muita coisa se aproxima, muita coisa se mistura também, né? Inclusive algumas coisas mesmo até
O açaí que a gente consome aqui também é bastante consumido no Maranhão. Então, tem coisas que nos aproximam bastante. E agora o açaí estourou no Brasil, né? Menino, não é no mundo, né? Dizem, agora estão pesquisando, inclusive, a função anti-inflamatória nele, né? Que contribuiria até para amenizar as questões dos problemas com a Covid. Imagina? Aí que o açaí vai literalmente bombar no mundo, né? Já tem uma fama. O jeito de comer açaí aí e o jeito de comer açaí aqui é totalmente diferente, né? Uma amiga minha, que a mãe dela nasceu em Belém. E ela falou assim, açaí na tigela não é igual em Belém. Pois é. Porque aqui coloca banana, coloca iogurte, coloca tudo que você imaginar. Nem pensar. E aí é o jeito próprio daqui, né? Mas Sim. é que o brasileiro é inventivo, né? Tem nada no Brasil que não o açaí aqui, assim, para aquele parauara mais tradicional, né? Ele é o açaí sem açúcar, com farinha de tapioca ou com a farinha de mandioca mesmo, e a comida acompanhando. Então, você come junto, entendeu? Você pega um pouco da comida e vai lá na colherada no açaí, não é no suco, porque não é suco que a gente toma. A gente toma ele batido, mesmo a polpa dele batida, e aí o açaí diferente. Realmente, aí com peixe frito, é um absurdo. Vou deixar todo mundo com vontade. Nossa, essa live vai ser o ó, né, do Borogodó, como diz a minha finada avó. Aí vocês pensem que, só fazendo a propaganda aqui, né, se Deus quiser, quando as coisas todas passarem, para todo mundo ficar com vontade de vir ao Pará, nós somos, segundo uma pesquisa que foi feita com relação à gastronomia, nós alcançamos quase 100% no percentual de avaliação da gastronomia. Então, os turistas que viajam pelo mundo escolheram a gastronomia brasileira como uma das melhores do mundo, ponto. E dentro do Brasil, nós somos a primeira cidade em termos gastronômicos. Uau! Então, só para você ter uma ideia, desculpa aí. A Flor de Brasília dando um alô aí para nós. A Flor, linda. Super querida. E você tem filhos? Tenho sim. Eu tenho um rapazinho de 13 anos. O Caio. Uau! Como que ele está enfrentando o período da pandemia aí? Tem que ficar em casa, estudar em casa. E essa mãe conta muita história para esse menino? Menino, olha, desde quando ele estava na minha barriga. Eu digo que eu fiz um laboratório, né? Essa coisa de ser professora e tal, contadora de histórias. Aí quando eu estava grávida, e aí eu pesquisei, eu li alguma coisa, porque quando a gente está primeiro filho, assim, a gente tem um monte de dúvida, né? E começa a pesquisar, eu descobri que a partir do 3º mês de gestação a criança já desenvolve a audição, não é? Aí eu disse, é agora que eu vou começar a contar história para esse menino. E aí, desde esse momento, eu criei a rotina de contar histórias todos os dias para ele. E aí ficava pegando na barriga, pensando, olha, fica quietinho e tal. E aí depois fiz o teste, quando ele estava no meu colo, contava as mesmas histórias que eu contava, e aí percebia as reações e tal, maravilhoso. Nossa! E aí toda história nova passa para ele, né? Eu acho que deve ser um encantamento, né? Com certeza. Ele é o ouvinte cobaia. Sempre que tem uma história nova. Já ele fica por dentro. Eu, como escritor e poeta, né, eu também tenho as minhas cobaias literárias. Aí sempre tem alguém para poder experimentar um novo poema. E fala assim, eu vou aqui fazer a leitura do meu novo poema, você pode ouvir? Aí a pessoa fica, se é um poema novo, eu falei assim, inédito. Só que precisa experimentar, né, para ver se funciona. É verdade. A contação
a contação de histórias para você, então, ela é quase qual o ar que você respira o tempo todo, assim, pensando nisso? É Como... verdade. É, até como professora, e principalmente por ter a sorte de ser uma professora alfabetizadora, me dá também a liberdade e também é uma obrigação, digamos assim, né, que eu seja leitora, que eu seja a ponte entre a criança e o livro, né, que eu seja essa pessoa que precisa mediar, despertar o desejo pelo objeto livro, pela brincadeira da leitura. Então, eu tenho a graça de trabalhar como professora, contadora de histórias, sim, né, professora mediadora de leitura. Já fui um tempo diretora de escola, e eu era a diretora contadora de histórias, até falo sobre isso na dissertação do mestrado, falo dessa experiência, né, que foi aliar o contexto da administração, do gerenciamento de uma escola pública, com todas as suas necessidades e dificuldades, e chegar num momento de dizer assim, vamos fazer um projeto de trabalho, de ações voltadas à leitura, e foi muito bacana a escola abraçar tudo isso, e de eu me dizer assim, olha, eu estou dentro, né? Não só na administração da coisa, assim, gerenciar recursos ou o que fosse necessário, mas estou dentro no sentido, eu vou contar histórias para as crianças na sala de aula para despertar isso, para ver como é que vai ser. E foi uma experiência muito bacana, era muito legal chegar na sala de aula e aí, de repente, não estar nem preparada para contar a história e dar um aviso, conversar com um professor, com uma professora, e as crianças, ei, conta aquela história, conta uma história pra gente. Aí eu escrevi até um artigo chamado 1, 2, 3, diretora, conta outra vez, porque uma criança uma vez falou isso. Eles convidando todo mundo para fazer coro, que era para eu contar a história, né? Disseram, 1, 2, 3, diretora, conta outra vez. E aí eu disse, olha que bacana. E aí é gratificante, é muito bom. É algo que realmente, nos últimos 20 anos da minha vida, eu tenho olhado com muito carinho para esse aspecto do trabalho. E os pais, eles interagem bem? Como é que é essa interação com a família? Eles adoram também as histórias? Você conseguiu... É bem interessante, porque os pais, assim, a criança chega com a novidade, né, em casa, começa a dizer, olha, hoje a diretora entrou na escola e ela contou uma história, ou então estava na aula comigo, olha, a professora contou a história, tal, 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 e aí os pais já chegam, tá me cobrando mais, tá pedindo que eu leia, tá pedindo para comprar livro. Ótimo, é isso mesmo. Né? E sempre dizendo, se você puder, compre, se não, empresta na biblioteca da escola, vamos fazer essa roda girar, né? Essa roda da leitura de fato acontecer. E aí acaba sendo meio que natural, porque as crianças acabam pedindo, né? E acabam forçando os pais a corresponder, a dar alguma resposta também com relação a isso. Aí não precisa que eu chegue e diga, olha, leia, faça tal coisa. Não, a própria criança já cobra. Ela tá já acostumada. Torna um processo natural, é hábito, né? Isso. Você vê como que o hábito faz o monge, né? E é muito legal isso mesmo. Que a criança, por si mesma, ela replica aquilo que ela vai recebendo. A escola, a educação tem um poder muito, muito grande nisso. Uma curiosidade, e o Boto aí? É forte essa questão do Boto em Belém ou fica... ou é mais a em outros pontos? A mitologia amazônica, né, a mitopoética amazônica, ela é muito forte, muito presente, sim. Né? Então, aqui se fala de Boto, de Curupira, Matita Pereira, né? De Vitória, de lendas como um todo, elas estão muito presentes, porque aqui no Pará nós vivemos cercados ou margeando o rio, como eu, por exemplo, moro próximo de um rio grande que tem aqui, o Rio Guamá,
Se aqui de um lado tem um rio, se eu for mais para frente, para lá, tem uma baía do Guajará, que é uma coisa gigantesca. Uau. Que quem chega ali na beira diz assim, olha o mar, não é um mar, é uma baía, mas é tão largo que você só vê lá do outro lado uma faixinha de terra verde lá, né, que é uma ilha que tem do outro lado. E floresta, né, tem também essa presença. Por mais que a gente não esteja tão próximo das grandes florestas mesmo, aqui no centro da cidade, mas nós temos as ilhas que ficam próximas aqui. Belém, ela tem muitas ilhas que circundam, né? Inclusive a ilha mais próxima aqui de casa chama a Ilha do Cumbu, que tem uma cultura agora de uns restaurantes. Você já imaginou? Você atravessa de lancha rapidinho, 5 minutos, e aí você está num restaurante belíssimo, comendo um peixe fresquinho, tomando um açaí, e aí se você quer, aí tem uma separação, você vai lá, toma um banho de rio, ou então você faz uma trilha e vai lá se encontrar com uma samaumeira gigantesca. Gente, maravilhoso. É um encanto. E aí, e com isso, e com essa proximidade da floresta, desse rio e tudo mais, o que acontece? Quando o ser humano está mais próximo da natureza, que ele se volta, né? Ele se percebe vivente dessa natureza, o que vai acontecer? Ele vai estar mais próximo também desse imaginário, dessa mitopoética. Então, ele já vai na mata, os sentidos já vão ficando mais apurados, né? E aí você já começa a pensar, né, no que é isso. Na verdade, desperta mais a própria humanidade quando a gente está próximo da natureza. Então, tristeza é uma coisa que aí quase não tem. Nesses tempos está difícil, né? Não ter. Mas realmente a gente pode dizer que nós temos assim, uma bênção muito grande de poder ter essas vivências. Nós temos espaços muito maravilhosos. Por exemplo, a alguns quilômetros daqui para Mosqueiro, é aí uma ilha que nós temos, né? O distrito de Belém, mas é uma ilha, chama Mosqueiro. Você, em 1 hora e meia, você está numa ilha e você chega lá na parte, tem praias maravilhosas e praias de água doce com ondas mesmo, que te derrubam se você ficar muito na hora daquela tá quebrando, assim, porque por conta da posição geográfica, mais acima tem um oceano e vento e tudo, e propicia que tem essas ondas. Tem gente que fica enlouquecido. Como é que pode, gente? A praia de água doce com onda, mas nós temos. Olha que coisa. A flor já está ali, preciso voltar a Belém. Lógico. Já estamos aqui despertando esse desejo. Aqui nós nós temos assim, mas é a beleza do interior, né? Lógico que aqui no Mato Grosso do Sul tem o Rio Paraguai, o Rio Paraná, que são grandes, e aí tem Bonito, que é um bonito jardim. Espaço. Nós temos grutas, são as belezas do interior, que é diferente das belezas de quem está mais próximo do oceano, né? Mas são belezas. Aqui, o lado folclórico, ele fica muito pro lado do saci e do lobisomem. Nós temos muitas lendas de lobisomem aqui na região, e o saci, né, o saci aqui no caso, como nós temos essa comunidade também próxima ao Paraguai e Argentina, o saci não é o saci pererê. Não? Não, o saci aqui, o jaterê, o outro nome que eles dão do outro lado por conta da comunidade indígena, é um saci louro dos olhos azuis. Ele não falta uma perna, ele é um menino branco dos olhos azuis e louro. E mas aí danado nós chamamos... que nem o saci. Sim, com os mesmos poderes. E só que ele sequestra as crianças e devolve elas todas marcadas, com tipo unhas, por causa daquele movimento do redemoinho, né? Ele leva pela mata, tudo. Tem lendas assim, fantásticas. E problemas na escola tínhamos
assim, até pouco tempo, esse choque cultural, porque a criança desenhava, pedia para desenhar o Saci, como ela vinha do Paraguai, ela desenhava o Saci louro. E a professora não aceitava, porque ela não entendia que tinha uma outra versão, né? E são as versões que tem, e é interessante, por isso essa necessidade desse conhecer, né? Você vê como que a gente cresce. Sim. Eu nunca pensei que pudesse ter, tem similitudes, tem coisas diferenciadas, né? A Yara Mãe d'Água que nós temos, mas aqui também tem outras ocorrências que misturam com o indigenismo também, que são culturas indígenas, né? Que aí já vai entrando. O pombeiro, né? O pombeiro aqui, ele fertiliza as mulheres igual o boto aí. Ó, se você observar, é muito rico nessa questão da circularidade das histórias, porque, por exemplo, tem o mito do Delfim, né? O mito do Delfim, que é um homem que vira, né? O peixe que vira homem, é o boto, né? Chega aqui, chega no Brasil, vem aí circulando essa história, chega na Amazônia e já tem esse outro nome, já é o boto. Né? Nós não temos um Saci, mas nós temos um Curupira. Que ele não tem, ele tem os dois pés, sim, tem, mas já é virado para trás, né? Para enganar, ele está indo numa direção e quem pensa que está indo para outra. E aí, que apronta e faz as pessoas se perderem e tal, mas que tem, na verdade, a força da proteção da floresta. Né? Sim. O Curupira, a Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma bruxa, é uma feiticeira, é uma benzedeira, é uma rezadeira, é aquela mulher que, na verdade, conhece os segredos da cura por meio, né, das folhagens e tudo mais, das rezas, mas tem também um aspecto colocado dela ser aquela mulher que traz mau agouro, que pode fazer mal para as pessoas. Tem também esse contexto, né? Mas aí a gente vai observando, né? Então, é o que seria a reminiscência de uma bruxa? Sim, que é um mito celta, né? Das bruxas e tudo mais. Então, a gente percebe que cada cultura vai se apropriando, né, desses elementos e as histórias vão chegando e você fica, se for analisar os grandes registradores, né, os grandes pesquisadores como Silvio Romero, Câmara Cascudo, os registros que eles fizeram de algumas histórias de pessoas que eram analfabetas, que não sabiam ler de forma nenhuma e que relatavam histórias de príncipes e princesas, né, todo aquele argumento que seria encontrado num livro, mas que veio pela oralidade. Chegou nessas pessoas e ficou pela oralidade foi sendo repassado. Então, e assim as histórias, graças a Deus, foram povoando o mundo. Pelo menos eu tenho muita história que veio pelo repente nordestino. Sim. Que o cordel antes não era escrito, né? Ele era cantado só. Cantado, exatamente. Como os menestréis faziam lá, né? Na Idade Média. Exatamente. E veja como que é rico, né? Não é excludente. Eu acho que um universo, uma ferramenta, se a gente pode assim dizer, a contação de história, ela torna o conhecimento comum. Eu acho que ela, comum assim, a todas não existe classe social na contação de história. É como a criança, de certo modo. A criança que não tem dinheiro e a criança que tem dinheiro. Na verdade, quando você coloca a criança todas no mesmo espaço, elas interagem, elas não têm esse preconceito, né? Somos nós que esquecemos quem somos. Essa questão de cor, de gênero, isso é uma questão mais adulta. A criança não tem disso, né? Não se importa se falta uma perna, se falta um braço, o que falta. Criança é criança, a gente quer interagir. É verdade.
É E bem a tua assim mesmo. formação é na pedagogia ou é em outra área? Eu sou pedagoga, Pedagoga. Eu, sim. eu tenho o antigo magistério, depois eu fiz letras, mas o magistério de 4 anos já, eu tenho habilitação da pré-escola ao 4 ano primário, que agora mudou tudo. Aí é seriado? Como que é? É por série ou por ano? É ano. É ano também, né? Aí tem até o 9º ano e depois tem o ensino médio, da Isso, mesma classificação nacional, isso, né? É exatamente. que cada lugar tem um jeito próprio, né? A gente tem locais que é por semestre, né? Eu nunca consegui entender muito essa questão eu tô no 4º semestre. Eu falei, meu Deus, do que Como assim? por semestre? E agora com o Covid aí que bagunçou tudo, né? Porque a gente não sabe nem como que vai ser como é que vai ser o ano letivo, né? Verdade, E verdade, vocês verdade. conseguiram fazer o plano municipal da leitura do livro aí em Belém? Como é que vocês conseguiram Ah, avançar? ainda está sim, em construção, né? Tem uma luta muito grande, tem um grupo de pessoas que está há bastante tempo nessa luta para que consiga se efetivar esse O plano. plano, né? Nós temos Aqui, muitas, graças a Deus, assim, ampliação do contexto das bibliotecas comunitárias, né? Elas realmente ganharam eu observei nesses últimos anos uma força, né? Conseguiram com muita luta se manter, se estruturar e se firmar como bibliotecas, né? Como bibliotecas comunitárias. olha que maravilha. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, conseguiu o plano estadual, mas no município de Dourados, Dourados, onde eu estou, é a segunda cidade do estado. Então, Uhum. nós somos a capital, a segunda maior cidade. Só que já fazem uns bons anos que a gente luta arduamente para poder estabelecer o plano municipal da leitura do livro e também da biblioteca, né, que é o PEMLLLEB. Essas É um siglas plano enlouquecem a gente. que enlouquece, né, que aí você nunca sabe para que lado tá, mas eu acho importante, né, esse Sim, pensamento voltado a isso, porque as ações, os prêmios, aquilo que se pode conseguir de fomentos, né, porque quando a gente não tem essa organização, a gente não consegue o fomento. É como o dia do contador de história. Nós conseguimos em Dourados, por meio de um colóquio de contadores de história. Aí nós conseguimos registrar. E a nível estadual também. Porque o uhum. dia ele favorece ações, né? E aí você constrói a semana do contador de histórias, você começa a estabelecer esse link com a literatura, a história local. E vocês têm a história aí muito forte, eu creio, né? Sim, sim. Eu integro o movimento, a rede de contadores de histórias do Pará, a Recontar, né? Uau! Isso, ela completou um ano, né? E a gente tem aqui o objetivo de conseguir unir, né? Quanto rede mesmo, né? Ser esses pontos de conexão com os contadores de histórias, que são muitos, né? Então, nós aqui no Pará são 144 municípios, para você ter ideia. Uau! É município pra caramba. E aí, para a gente conseguir, né, imagina, uma pretensão grande, né? Unir esses pontos todos. Mas a gente já consegue ter uma média de 13 ou 15, né? Eu preciso me atualizar com relação a isso, de municípios já unidos, que já têm contadores de histórias com a gente, né? Que a gente já conseguiu chegar naquela pessoa, daquele município. E aí o objetivo é que a gente consiga contribuir para o fortalecimento da arte de contar histórias, desse contador que está lá no município dele, que às vezes acha que está se sentindo sozinho, que gostaria de estudar, de pesquisar, de ter outras
questões assim, e ampliar essa rede de conhecimento mesmo, né? Essa rede de conexão. E aí vocês conseguiram fazer mais oficinas, algum encontro, assim, nesses dias de contação? Como que vocês conseguem se organizar aí? A gente já fez ações. Eu tenho um movimento chamado Histórias para Cambiar o Mundo, que é Uau. da Rede Internacional de Contadores de Histórias, né, que eu faço parte também. E aí, nesse movimento, eles têm um dia, que é o 21 de junho, que é o dia das histórias transformarem o mundo, né? O dia das histórias cambiarem o mundo. E nesse dia eles convocam os contadores, começaram inicialmente convocando os contadores da rede, né? Para fazerem ações, contarem histórias em qualquer espaço, registrar e marcando essa data. Então, eu comecei a fazer, primeiro na escola, fiz sozinha, depois eu já chamei contadores de histórias que já foram lá contar também, e aí já foi crescendo, aí já saiu da escola, foi para uma praça daqui, depois da praça foi para o Museu Emílio Guild, que é um espaço, é um quarteirão enorme, que é uma floresta que nós temos aqui dentro da cidade também, né? Um pedaço de floresta que nós temos dentro da cidade, que é com muitos exemplares da fauna e da flora, né? E aí já saiu daí, já conseguimos a parceria no SESC, já 4 anos acontecendo no SESC, a ação, vindo mais contadores. Então, esse ano nós, com a pandemia, né, não pudemos comemorar, fazer um momento juntos, mas fizemos um movimento que foi muito bacana, muita gente participou. A Flor, né, tá vendo aí, foi linda esse ano, que tá falando, porque a gente conseguiu chamar 3 pessoas lindas que fazem parte da rede, o Celso Sisto, a Gislane Matos e a Fátima Colares, que é quem criou a rede Contadores de Histórias de Todos os Cantos e integra também a rede internacional. E chamamos essas pessoas, e foi live solidária, porque nós vimos aqui movimentos que estavam precisando muito de ajuda financeira para poder comprar cesta básica, para doar para pessoas das comunidades. E aí foi uma semana de encontros, a gente conversou sobre atores que são contadores de histórias também, professores que contam histórias, né? Teve momentos da gente conseguir juntar contadores de histórias dos municípios para poder também conversar. Então foi uma semana assim muito, muito rica de troca de experiências, né? E aí nós já fizemos esse momento e temos aí a ideia de conseguir fazer outros encontros desse para fazer com que a gente não se dissipe, né, no meio não se afaste nesse período agora, que a gente continue unido. Com certeza. E assim, tem muitos escritores, como tem academia de letras aí, como nós que ela... temos uma academia de letras paraense, que é bem antiga até, e um grande número de escritores, de filósofos, né, pessoas muito boas que estão aí na academia também. E até alguns escritores também fazem parte da Recantar, porque também são contadores de histórias. E a gente se mantém essa conexão. Olha a Marluce Caetano, um beijo. Marluce Caetano é contadora de histórias, faz parte da Recontar, e ela é de Marabá, que é um município de Marabá, que tem lá um trabalho belíssimo, né, de fomento à leitura, Marabá Leitora, olha que lindo. Uau! E aí faz um trabalho muito bacana e está com a gente na Recontar também. Beijo, amor. E então vocês têm um trabalho unido com os escritores aí também. Também. O poder público favorece bastante, Secretaria de Educação, como é que é essa relação com vocês? Nós temos uma Secretaria de Cultura, né? Que também agora tem procurou estar mais próximo. Começou um processo de um novo mandato de governo, né? Entrou uma secretária de Cultura, e a Úrsula, e ela
procurou ouvir mais, assim, os artistas, né? E isso é muito interessante, porque a gente precisa conquistar e manter esses espaços de escuta, né? De você poder ser escutado, de você poder ser ouvido, de poder falar do que é o teu trabalho, né? E não esperar que outros só decidam o que deve ser feito, mas não, de você que está ali na luta, no dia a dia, poder dizer da sua arte e das necessidades. Isso é bem interessante. E aí agora, aí com esse processo de pandemia, a discussão já veio em torno da questão da Lei Aldir Blanc, né? Sim. Então aí já está acontecendo essas questões de os encontros, mesmo online, né, com os setoriais aí dos artistas, né, para poder discutir, e agora já está naquela fase de cadastro dos artistas para organizar o pagamento, né? A coisa está caminhando. Aqui também, nós estamos... Eu acho, não sei aí como é que era, mas aqui o artista é um pouquinho vaidoso. E aí, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em concatenar as ideias e tal, mas tá indo, tá saindo Mas os editais, né? É realmente necessário que se perceba que se desfacelar, se quebrar o elo da corrente, é pior. Né? Então, é preciso baixar a bola um pouco e se juntar para poder conseguir fazer as coisas. Né? A gente tem percebido cada vez mais que quanto mais grosso o caldo, né, é melhor para que a coisa aconteça. Quanto mais próximo, mais gente imbuído ali no mesmo desejo, é algo que fica mais plausível de acontecer. Sim, e como é importante esse aspecto da solidariedade, porque eu vejo assim, eu trabalho na rede pública, trabalho no saneamento básico estadual, e daí, como funcionário, você não tem direito a esse recurso, porque não é destinado exatamente como os outros, né? Ele é destinado, é um auxílio emergencial. Então, você trabalhar para que o teu colega de arte possa ser assistido. E, às vezes, esse pensamento da solidariedade, ele envolve, né, a nossa capacidade de contar uma história, né? Eu, nas reuniões, sempre conto histórias da realidade das pessoas para ver se sensibiliza também e tudo mais. E você acredita também que essa tua arte, ela te ajudou no sentido profissional com os professores, os outros professores de outras áreas também? Esse encantamento também mexe com os demais? Porque eu vejo que eu trabalho atendimento ao público. Uhum. Eu acho impossível dissociar a minha arte da minha pessoa e do meu profissionalismo. Acho que está tudo tão junto, tão unido. Como que você sente isso, Ana? Eu também não consigo separar muito, não. E sempre a proposição que faço nas reuniões, vamos preparar uma acolhida, vamos preparar tal coisa, eu posso, já me disponibilizo, posso contar uma história, vamos fazer um trabalho com os alunos, vamos fazer tal coisa. Estou aqui, né? Conto histórias. E aí alguns, eu posso me juntar contigo. Vamos lá, com certeza. Eu não posso estar em todos os turnos, não, mas eu posso fazer em outro. E assim a gente vai conseguindo e fazer com que as pessoas observem, né, o teu trabalho e vejam, não só o teu trabalho, a tua pessoa, mas vejam que aquela ação, que esta ação, que é o ato de contar histórias, é muito importante, é agregadora, ela realmente consegue, em determinados momentos, até quebrar aquele clima pesado de resistência, às vezes, nas relações, né? E uma história, uma conversa ali, com uma história sendo tecida, acaba fazendo com que os corações se abram mais, o diálogo possa acontecer. Então, acho bem interessante, assim, porque
Algumas pessoas passaram a observar mais quando agora começaram a me ver assim. Olha, eu te vi na televisão, tu deste uma entrevista, você contando história. Eu digo exatamente, das vezes que apareci para falar sobre contar histórias, né? O último agora eu participei, né, de um encontro internacional de contadores de histórias da Colômbia, né, que é muito tradicional, é a 34ª edição. Você imagina, 34 anos que acontece esse encontro. Eu nem pensava em contar histórias e ele já acontecia. Porque eu conto histórias há um pouquinho menos de 20 anos, né? Então, digo, meu Deus do céu, o que é esse mundo, né? O que está aí, essas experiências? E aí eu fui a única mulher, então fui eu e mais um contador de histórias aqui do Brasil, que fomos selecionados. Um contador de histórias lá de Alagoas. Então, nossa, eu vi você dando entrevista, parabéns, você foi selecionada, né? Única aqui do Pará e do Brasil, não sei o que. Sim, para você ver como a arte de contar histórias, ela é forte no mundo, ela tem uma presença, aí as pessoas, nossa, esse encontro já acontece desde 1986, né? Bastante tempo. Exatamente. Então, olha isso. Tem gente que já acha quando fala assim, eu conto histórias há 18 anos. Eu digo, pois é, esse encontro acontece há 34. Então, o mundo já está aí discutindo, essa arte já tem muito tempo. Ela existe, e quando eu digo assim, existe desde que nós existimos. Né? A partir do momento que o ser humano apareceu na Terra, as histórias começaram a aparecer, porque ele foi registrando, né? A memória foi trazendo e tudo. Então, pensa que é muito tempo, né? É muita história para contar. A arte rupestre, né? Você imagina, você vê que a pessoa não tem mais aquela comunidade e está ali na parede, né? Gravado. Exatamente. A história, os desenhos até. A gente tem isso, né? Que é a questão da charge, a questão da linguagem visual, né? Ela também conta muito. Sim. Mas nada dispensa. Na arte rupestre, se você observar, o que é contado assim? Uma cena de um grupo de pessoas e um animal que apareceu. Isso é uma história. Nós estávamos num determinado local, nós fomos atacados por um determinado animal. De repente, o desenho de uma montanha, então isso aconteceu onde? Tem toda a sequência da história, né? Onde aconteceu? Próximo da montanha e tal. E o que isso quer dizer? Não vá por lá. Não vá por lá, porque lá é perigoso. Então, as histórias elas surgiram para nos orientar mesmo, né? Surgiram para nos orientar, para nos livrar dos perigos, né? Como diria o pesquisador Walter Benjamin, ele diz que quem conta histórias ensina pela experiência, né? Então, o contador de histórias ele tem um papel muito importante, né? Outro dia, uma amiga disse assim, olha, quando eu era criança, eu não tinha medo, eu ia para o interior Bragança, que é aqui perto, algumas horas daqui de Belém, e ela disse que ela ia para o interior e ela não tinha medo, ela ia para o rio, tomar banho de rio a qualquer hora, andava sozinha e tal. Nunca foi medrosa, disse ela, né? Mas aí, uma certa vez, apareceu um tio que começou a contar umas histórias. História de visagem, como a gente chama, de assombração, né? Começou a contar umas histórias e tal. Ela disse que ela pegou um medo, que ela não conseguiu mais ir sozinha, 3 horas da tarde, tomar banho no rio. Aí eu disse, tá vendo? A história cumpriu o papel dela. Porque qual era o papel? Era te orientar. Você não pode ir sozinha tal hora. É perigoso você ir tomar banho de rio esse horário. É perigoso você estar circulando. Então, as histórias, elas têm aí um papel de ensinamento, né, de orientação que são extremamente ricos, né? Por isso, a psicologia estuda tanto isso, né? A importância dos contos de fadas no desenvolvimento da criança, na formação humana. Então, há que se dar muita importância para o tema, com certeza. E é isso aí. Meu avô, que ele é nordestino, pernambucano, né? Aí ele falava assim, há 4 coisas no mundo que aperreia um cristão. É uma mulher ciumenta, é um cavalo tanjão, é uma casa gotejenta, é um menino chorão.
Aí quando você ouve, né? Quanta coisa que pode se imiscuir ali do teu pensamento, da tua imaginação. Você imagina isso na cabeça da criança e do jovem. E como que facilitaria as coisas, né? Para que ele não se perca dentro em si mesmo. Porque o jovem tem muita dúvida, né? Mas a história, ela esclarece isso. Eu vejo que ela tem esse poder. A lenda por si só, né? Sim. Quantas lendas que tem aí que esclarece até a gente que é adulto, né? Fica Nasrudin, eu acho fantástico, né? O Ele Alexandre é Camilo, ótimo. né? Ele adora falar do Nasrudin. Como que a gente cresce, né? Com isso. É verdade. E olha, Ana, já passou 1 hora que nós estamos aqui praticamente. Menino, mas a gente fala muito. Tem papo nesse negócio. E aí, vou deixar esses minutinhos para que você possa Eu não deixar... não contei nenhuma história. Olha, não deu tempo nem de contar a história. Aliás, contei outras histórias, né? Sim, coisas da vivência. Mas foi um bate-papo muito legal. Eu adorei conversar com você. É bom que aí a gente combina um outro dia para eu contar a história. Mas aí tu não me faz pergunta, tu só me deixa contar. Com certeza. E uma coisa, nos minutinhos finais, o teu anel, adoro anel. Ele é de madeira? É de coco? Como é que é? É de uma semente. Uau! Chama jarina. Olha, jarina. Que anel lindo! Jarina é o marfim da Amazônia. Comparam assim, entendeu? Eu acho isso fantástico. Aí eles pintam, porque ela é clarinha. Ela é clarinha e aí eles pintam. Aí eu tenho uma coleçãozinha, que eu adoro, porque eu gosto de anel, e principalmente assim, grande. E aí tem verde, tem azul, tem vermelho. Esse é marrom. A outra falou assim que você é a Sherazade aí. Quem falou, Nenzinho? Eu vi que entrou a Adrine. A Adrine também é uma contadora de histórias, uma amiga maravilhosa também da rede de contadores de histórias do Pará. Minha amiga. Beijo, Adrine. Então, mas olha, Ana, foi maravilhoso. A Carla, da Bahia também, que legal. Adriano Barroso. Adriano Barroso trabalha. Eu fiz oficina de teatro com ele. Ele é um artista maravilhoso. Olha aí. A nossa live hoje foi bem visitada. Teve gente de várias partes aí, prestigiando o nosso bate-papo. Conversamos mais que o homem da cobra, como diz o... Menino, mais que a mulher do piolho, como diz o povo. Tinha um homem do gato, não sei se aí tem um homem que ele figura que tem um gato dentro de um saco. Sim, sim. Sim, verdade. Aí sai miando, aí bate no saco, parece que tá batendo no gato, é uma confusão. Uma confusão. Eu acho que o povo na rua tem tanta coisa, igual a Sherazade, né? Tem muita história, muita coisa. Mas diz que a Sherazade, né? Ela era uma mulher muito do povo mesmo, né? De observar, que ela vivia no mercado, vivia no meio das pessoas, ouvindo as histórias. E aí, por isso, ela tinha aquele arsenal de histórias lá que curou o sultão dela. Porque ela estava no meio do povo, né? 1001 noites salvando a vida das meninas. Olha, minha querida, foi um prazer falar contigo. É igual no Jô Soares, a gente vai falar assim, a plateia, né? A Maria Leander falou assim, ela é uma inteligência só. Nossa, Maria! Você vai ficar, ela é a sumidade da contação, ela sabe muito, ela né? Muito gentil. E eu falei assim, mas é muito legal, as nossas lives domingueiras começou a ir para ter convidado e cada dia nós temos uma pessoa bacana. Mas foi ótimo tratar contigo, conversar. E na próxima vamos contar a história. Vamos marcar uma live só de contação, hein? Não chegava a dizer só boa noite. E começar a contar a história. Tá bom, um beijo grande.
A gente vai emendando uma coisa na outra. Tá bom. Um beijo, Tchau, fica com obrigada. Deus, viu? Muito Sandra? obrigada. Um prazer.